Querido Deus, amado Pai, louvado Jesus, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, porque a tua presença é real aqui neste lugar. Ó Deus, e aonde há a tua presença, aonde há teu Espírito Santo, o teu sobrenatural tem que acontecer, Senhor. E eu creio, Pai, que o teu sobrenatural já está invadindo nossos corações, a nossa mente aqui nesta noite. Eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor tem feito no meio dessa igreja, e hoje não é diferente, porque o fogo do Espírito, a brasa viva, o leão da tribo de Judá está neste lugar. E eu creio, Espírito Santo de Deus, que aquilo que o Senhor colocou no coração do pastor, Senhor, Pai, vai falar conosco nesta noite profundamente, vai abençoar as nossas vidas, vai curar nossa alma, nosso coração. Ó Deus, nós te agradecemos por isso. Ó Deus, muito obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem suprido as necessidades do teu povo. E aquele que não pôde ofertar ou dizimar nesta noite, se for uma porta de emprego que ele precisa, eu creio que ele vai sair daqui desta noite empregado para a honra e glória do Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, meu Pai, para te adorar, ofertar o nosso coração, a nossa adoração a ti, Jesus. Por isso, fala conosco, palestra conosco, esconde o teu servo atrás da tua cruz e fala somente aquilo que tu queres nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Irmão, pode sentar por 2 segundos? Acho que vai dar 5. Não. Glória a Deus. Então, boa noite, a paz de Cristo a todos, amém? Noite fria, né? Noite de Teresópolis, a moda antiga. Irmão Paulo Sérgio, aquele louvor Me Ama, é o Ministério Louvor que canta, não é? É? Isso mesmo? Irmãos, Deus colocou no meu coração hoje, nós vamos falar sobre amor. Amor parece uma coisa simples, mas é complicado, não é verdade? E o tema da mensagem hoje não dá para colocar no data show. O tema é amar, vírgula, amar e amar. Repita comigo assim: amar, amar e amar. Tem a ver com amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então é amar a Deus, mas para amar o de lá eu tenho que primeiro me amar. Nós vamos falar sobre 3 amores: amar a Deus, amar a si próprio e amar ao próximo. Então, vamos deixar, né, Deus está trabalhando no nosso coração sobre esse tema que é tão simples e é tão importante na nossa vida cristã, que é o amor. Amém? Mas eu queria convidar o Ministério Louvor mais uma vez aqui. Eu vou fazer aqui uma leitura de um texto depois, que se você quiser deixar sua Bíblia aberta, em Marcos capítulo 12, Marcos 12, do 28 ao 34. Mas nós vamos pedir para Deus encharcar a nossa alma com amor. Amém, irmãos? Porque odiar, isso é algo que já é natural da natureza caída do homem. Você sabia que ter raiva, ter ódio, isso é fácil. Isso é automático, o ser humano faz. Agora, amar, nós temos que ter realmente um impulso sagrado de Deus na nossa vida. É muito fácil as pessoas dizerem: estou com raiva disso, estou com ódio daquilo, mas amar é um trabalho árduo de cristãos amadurecidos e que nós precisamos aprender isso, né? E Jesus falou, né, em outra passagem: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se, o quê? Amardes uns aos outros. Então nós vamos estar falando sobre amor. Você achou a passagem aí? Marcos 12, do 28 ao 34, amém? Então vamos ficar em pé, vou fazer a leitura, aí vamos cantar esse louvor e depois vamos estar dando uma breve reflexão aqui na palavra de Deus. Vamos fazer aqui a leitura. Eu estou com a versão revista e atualizada aqui, que diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de quê? Dos mandamentos. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força.
O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba, ele elogiando Jesus: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E amar a Deus de todo o coração, e todo o entendimento, e toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém? Então vamos adorar a Deus agora? Vamos adorar o Senhor. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Apaixonado, meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama, Ele me ama.
Aleluia, dê um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus, podem sentar, muito obrigado, Ministério Louvor. Irmãos e irmãs, é interessante que esse texto aqui, geralmente quando os religiosos faziam alguma pergunta para Jesus, eles faziam como fosse uma pegadinha para prejudicar Jesus, para Jesus ser preso, alguma coisa desse tipo. Mas aqui esse homem ele fez uma pergunta sincera, porque o escriba, ele era o copista, ele é aquele que copiava manuscritos, ele era chamado de doutor da lei, intérprete da lei, e aqui esse homem ele fez uma pergunta sincera para Jesus, o que era o mais importante na fé? E Jesus respondeu ele, e é interessante que para ele, Jesus citou Deuteronômio capítulo 6, do 4 a 9 mais ou menos, que tem a ver com Deus ser o único e amar a Deus, né, com toda a força, com todo o entendimento, e Jesus acrescentou aqui também Levítico 19, 18, que tem o amor ao próximo. E Jesus colocou isso e ele gostou. Vamos entender que ele não sabia que Jesus era Deus, ele pensava que Jesus era apenas um rabino, era apenas um profeta, vamos dizer assim, e ele elogia Jesus e fala assim, ó, o senhor respondeu bem, parabéns para o senhor. Aí Jesus falou assim, você não está longe do reino de Deus. Irmãos, se nós hoje fôssemos perguntar o que é mais importante na nossa fé cristã, o que foi uma pergunta excelente aqui. Irmãos, primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos que amar a Deus. Amém? Fala comigo assim, amar a Deus. Se eu perguntasse aqui, saísse aqui fazendo uma pergunta com o microfone, quem é Deus para você? Nós vamos dizer que Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso sustentador, Deus é o nosso provedor. Deus é aquele que... Eu lembro que quando eu era mais novo, criança, essa coisa de amar a Deus sobre todas as coisas, eu na minha cabeça de criança, assim, como que eu posso amar a Deus mais do que a minha mãe? Aí depois eu fui entendendo que se não fosse Deus, eu não teria minha mãe. Deus é a causa primária de tudo. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Esse universo, se hoje nós respiramos, é porque tem um Deus que permite a gente fazer isso, irmãos. Amém, igreja? Então, nós entendemos que o cristianismo crê num Deus pessoal. Muitas pessoas creem num Deus impessoal, um Deus que não é uma pessoa, mas nós entendemos que Deus é uma pessoa. Ele, né, o Deus Pai, ele só não tem a orelha, o narizinho igual ao nosso. Jesus que se tornou um ser humano, o Deus Filho, para ser o nosso Salvador, para morrer na cruz do Calvário. Mas Deus, ele é uma pessoa que ele pensa, ele sente, ele se entristece, ele se ira. Mas se nós fôssemos dar uma definição para Deus, eu creio que se tivesse que escolher, eu sei que a santidade é um atributo muito forte em Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu entendo que o maior atributo de Deus é o amor. Porque se fosse pela santidade, vamos parar para pensar, irmãos, não é? A santidade é incomparável, mas a santidade é um atributo que Deus, se ele fosse só santo, ele não salvaria a gente. O apóstolo João vai definir Deus é amor. Deus é. Você sabe o que quer dizer? Deus é amor. Na igreja do grande evangelista D.L. Moody, dizem que na frente da igreja, né, no seu local exato, mas estava escrito assim, Deus é amor. Diz que esse grande evangelista D.L. Moody, ele costumava pregar muito a ira de Deus, que Deus detestava pecadores. Até um dia que foi um pregador jovem lá, e ele estava numa viagem, e ele chegou, e a mulher dele, ele perguntou, como é que foi? Como é que está sendo o pregador aí? Ele falou assim, está sendo muito bom, mas um pouco diferente de você. Ele falou assim, como assim? Esse pregador está pregando João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está pregando esse texto a semana inteira. E Moody foi para o culto daquela noite. E Moody falou assim, eu não sabia que Deus nos amava tanto. E ali,
Obrigado, irmã Nini. Ele começou a mudar o ministério dele. Ele parou de pregar um Deus irado e começou a pregar um Deus que amava. E começou a dar muito mais resultado na vida, no ministério dele. Dizem que uma vez Moody pegou uma pessoa e a pessoa falou assim: Moody, qual é o teu segredo de ser um ganhador de alma? Diz que ele pegou a pessoa, levou na janela e passava um monte de pessoa na rua e ele falou assim: o que você vê? Aí a pessoa falou assim: eu vejo gente, eu vejo pessoas. Ele falou assim: eu vejo almas. E chorou. Disse que era raro a vez que Moody falava a palavra almas e não chorava. Então ele aprendeu que Deus é amor e Deus nos ama. Irmãos, e aqui está escrito uma coisa. Por exemplo, os irmãos estão aqui hoje. Irmãos, você já parou para pensar como que Jesus falou que tem que ser o amor a Deus? Presta atenção. O versículo 30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo, fala comigo, todo, o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Irmãos, Deus, coração, tem a ver com o sentimento, o nosso sentimento. A Bíblia fala de uma igreja que, em Apocalipse, que perdeu o amor. Ela continuava fazendo coisas, era uma igreja ativista, era uma igreja que fazia um monte de coisas, mas ela perdeu o amor. Ele falou assim: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, irmãos, não basta fazer coisas para Deus, tem que fazer com amor. Então nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Esses dias atrás nós estávamos aqui, né, Alexandre, no estudo dos homens. É interessante, irmãos, que o coração é feito primeiro do que o cérebro. Até na anatomia humana, primeiro um coração bate, para depois a pessoa pensar. Segundo o autor, não sou médico, estava no livro. Se errei, botar no crédito, na conta dele, né, Alexandre? Mas eu e você precisamos amar a Deus com sentimento. Amar a Deus com alma quer dizer personalidade. É muito comum no mundo dos esportes dizer assim: o time estava sem alma. Sem alma quer dizer sem vitalidade. Irmãos, nós precisamos amar a Deus com a nossa alma, com a nossa personalidade. Aqui quer dizer psique. Nós somos únicos. Não tem ninguém igual a você. Eu tenho filhos gêmeos, univitelinos, estão com 28 anos, glória a Deus. Mas eles não são iguais, cada um tem uma alma. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, amar a Deus é de todo o coração, é com sentimento. Amar a Deus é com alma, é com vitalidade, é com a personalidade que você tem, que você é. É amar a Deus com toda a inteligência que você tem. Esses dias eu estava assistindo uma série com a minha esposa lá, né? E vendo como que a pessoa às vezes usa a inteligência para o mal. Irmão, você já parou para pensar que você é do reino de Deus? Você precisa usar a tua inteligência para o reino de Deus. Para o reino de Deus crescer e prosperar. Você precisa entender isso, cara. Amar a Deus com toda a tua inteligência. E amar a Deus com toda a tua força. Em algumas traduções fala forças. Quer dizer vontade e esforço. Fazer igual o meu sogro, ó, parabéns para você que veio aqui nessa noite fria, ó, parabéns. Ó. Diz que o pastor Assis Cabral que fazia isso. Quando o irmão fazia uma coisa bonita na igreja, ele brincava e disse: parabéns para você, brincando, né? Irmãos, amar a Deus envolve esforço. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, amar a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, e a palavra amor aqui é ágape. Ou seja, é o amor de sacrifício, é o amor incondicional. Mais uma vez, fácil odiar devido ao mundo caído. Irmãos, a coisa mais fácil que existe para o ser humano é criticar e odiar e falar mal. Isso é natural da natureza humana. Agora, amar precisa realmente de algo extraordinário na nossa vida. Amar a Deus. 1 João 4,19. Vai colocar lá atrás, eu creio que vai conseguir.
Olha só o que está, não precisa olhar para trás não, que eu vou falar para você, eu creio que você vai acreditar. Nós vamos trabalhar muito 1 João hoje. Porque Paulo, irmãos, ele é conhecido como o apóstolo da graça. Fala comigo assim, graça. E o apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor. Mas João era muito firme. Olha só, irmãos, 1 João, não o evangelho, mas a carta, 4, versículo 19 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Irmão, você já imaginou uma pessoa amando e a outra não correspondendo? Você já parou para pensar alguém que dá beijinho e abraço e não recebe beijinho e abraço? Geralmente a gente, quando planta a semente de alface, quer colher alface, não é verdade, irmãos? A gente planta tomate, quer colher tomate. Então a gente planta amor, quer colher amor. E aqui está dizendo que Deus nos ama e Deus espera de nós possamos amá-lo. Então o apóstolo João disse: nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. 1 João 4, versículo 8 e 9 diz assim, preste atenção: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Continuando: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então o amor também é um verbo, o amor é uma ação. O amor faz. Muitas vezes a pessoa até tem esposa, né? Nós temos aqui encontros de casais, às vezes a esposa, principalmente, ela gosta de ouvir: ah, você não tem que falar do que me ama. Mas muitas vezes, irmãos, o dia a dia, a vida, já está dizendo que ama. Não é verdade? Um esposo que sai para trabalhar, um esposo que volta para casa, um esposo que cuida da família, ele está dizendo que ama. Mas de vez em quando é bom falar também. De vez em quando uma declaração de amor não faz mal para ninguém. Às vezes eu brinco com a minha esposa, né? Chego no ouvido dela e falo assim: já falei hoje que eu te amo. Aí ela faz aquele barulho do trem. Ih! Faz o barulho do trem. Irmãos, mas nós precisamos entender isso. Romanos 5, versículos 6 a 8, olha só o que vai dizer. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, aqui fala fracos, quer dizer moralmente, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém anime morrer. Agora olha só esse versículo: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmão, Jesus não morreu pelo pastor José Carlos pregando a palavra. Jesus morreu por José Carlos lá fora, que nem som. Agora há pouco eu passei na frente de um bar ali, vi um monte de gente e pensando: eles não sabem que Jesus os ama tanto. Por isso que a igreja tem que pregar a palavra de Deus. Esses dias, irmãos, eu tive uma experiência com um rapaz pedindo uma esmola. E, como eu falei de manhã, tem vezes que eu passo direto. Eu sou igual a você, não sou melhor que ninguém, não quero me gabar não. Mas nesse dia, eu senti uma direção de Deus. E aquele rapaz pedindo uma esmola, eu fui, dei um dinheiro para ele, falei: olhe para mim aqui. Eu falei assim: você sabe que Jesus te ama? Aí ele sorriu. Ele falou assim: eu era levita na casa de Deus. Aí eu falei assim, onde você mora? Ele: na rua. Eu falei assim: não, de onde você é? Ele falou: não sei se foi Guapi ou Magé, da Baixada. Aí eu perguntei o nome dele, ele falou: Rafael. Aí eu falei assim: você sabia que Rafael quer dizer Rafa, Deus que cura, El. Deus quer, o teu nome é uma promessa sobre Deus quer fazer na tua vida. E na hora, irmão, Deus me tomou numa autoridade. E eu estava no centro da cidade. Eu falei assim: você está vendo assim, esses prédios mais lindos que tem aí? O dono desses prédios, tudo aí, a pessoa mais rica que tem aí, custou o mesmo preço que você para Deus. Porque Deus te ama.
Volta para tua casa, volta para tua família, volta para tua igreja. Deus não deixou de te amar. Aí falei aquela velha história, se pegar uma nota de R$100, vale quanto? R$100. Se eu cuspir nela, amassar ela, jogar no chão e pisar, e depois pegar ela e desembrulhar ela, ela vale quanto? R$100. E ali eu comecei a ministrar ali para ele. E uma pergunta, irmãos, que eu fui num retiro espiritual uma vez que a pessoa me fez lá, um pregador, qual é o teu combustível? Qual é o teu combustível, meu irmão? O que te faz ficar firme na casa de Deus? É tapinha nas costas? É elogio? É apoio? É encorajamento? Isso tudo é bom. Nós, como seres humanos, temos carência disso. Quando tem isso, é ótimo. Mas quando não tem, qual é o teu combustível? O que te mantém firme? Diga comigo assim: amar a Deus. Amar a Deus, saber que você é amado de Deus, saber que Deus deu o Filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados, saber que nós somos importantes para Deus, nós somos preciosos para Deus, irmãos. Amém? Então, amar a Deus é algo que precisamos entender. Mas o segundo que eu quero falar, que é um assunto que falamos pouco, amar a si mesmo. Porque, pera lá, geralmente a gente fala que tem que amar a Deus e tem que amar o próximo. A gente pula esse pedaço. Geralmente a gente vai direto, tem que amar a Deus e tem que amar o próximo. Mas, irmãos, muitas vezes nosso problema de amar o próximo é que a gente não se ama. A gente não gosta da gente. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Amar a si mesmo. Fala comigo assim: amar a si mesmo. Irmãos, nós precisamos saber que a Bíblia vai dizer, no versículo Marcos 12, 31, diz: e o segundo é, amarás o teu próximo. Como? Não há outro mandamento maior do que esse. Irmãos, amar a si mesmo. Eu queria que nós pudéssemos hoje pensar o seguinte: você está se amando? Você gosta de você? Você sabia que você é uma obra de arte de Deus? Você já parou para pensar que nós temos uma única digital que ninguém tem? Irmãos, nós somos uma obra de arte que Deus fez, irmãos. Às vezes tem gente que está assim: eu estou acima do peso. Mas você sabia que eu estou acima do peso, mas tem gente que queria estar com o peso que eu estou? Você sabia que tem muitas pessoas que queriam estar com o peso que eu estou? Eu queria estar mais magro. Não consegui. Ainda comi churrasco hoje. Não estou me ajudando muito. Mas não dava para rejeitar. Brincadeiras à parte. Irmãos, nós precisamos aprender a se amar em nome de Jesus. Às vezes uma pessoa recebeu uma palavra do marido, uma palavra da esposa, uma palavra de um filho, de um neto. Pastor Elias conta uma história de uma irmãzinha, uma senhora que se arrumava toda bonitinha para ir na igreja. Um dia a neta virou para ela e falou assim: vó, para com essa bobeira, ficando se pintando toda aí. A mulher ficou deprimida, parou de se cuidar para ir na igreja. Ela entrou em depressão com aquela frase de uma neta. Você sabia que de repente irmãos, eu não estou dizendo que tem hora que a gente não tem nossos dias difíceis, irmãos. Tem dia que a gente se acha feio. Eu não sei para que eu estou pregando hoje à noite não, mas tem dia que a gente às vezes se acha feio, tem dia que a gente não se acha legal. Isso faz parte do ser humano. Tem dia que a gente acha que a nossa casa, que a nossa família, que o nosso emprego, a nossa profissão, está tudo horrível. Tem dia que a gente queria ser outra pessoa, queria viver outra vida. Mas eu quero te dizer que você é único, você é exclusivo, você é peça rara, você é precioso para Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20, olha só o que está escrito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por
preço. Em algumas traduções, bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, olha que coisa extraordinária. Eu queria que você entendesse, irmãos, que nós precisamos nos amar. Nós somos todos aqui diferentes uns dos outros. Você já parou para pensar que coisa extraordinária que é o ser humano, o que é a igreja? Cada um tem um jeito de ser, uma maneira de ser, mas Deus nos fez de uma maneira única. Você é precioso. Você quer ver eu vou ler com os irmãos o Salmo 139, do 1 em diante. Irmãos, o Salmo 139 é um salmo de louvor e adoração a Deus, mas que o salmista fala que ele foi feito de uma maneira extraordinária. Fala comigo, eu fui feito de uma maneira extraordinária. Eita glória, Deus está trabalhando aí no teu coração? Vamos lá, olha o Salmo 139. Olha que tesouro está aqui na palavra de Deus. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado que não posso atingir. Aí ele diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras, e as trevas e a luz são para ti, no caso, a mesma coisa. Agora preste atenção, aqui está falando do feto. Pois tu me formaste no interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, cada um deles e determinando quando nenhum deles havia ainda. Que preciosa para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Você pode dar um aplauso, louvor a Deus? Você já parou para pensar que Deus te ama tanto, que Deus te conheceu antes? Irmãos, um Deus que sabe do teu levantar, do teu assentar. Pessoas famosas têm televisão, tem gente aí que participa de reality show que é filmado 24 horas por dia, mas eu quero dizer que você é uma pessoa importante para o céu. Você é filmado 24 horas por dia pelos olhos do Deus vivo, o Todo-Poderoso, o teu Criador, o teu Salvador, o teu Sustentador, o teu Criador, o guarda de Israel que não tira os olhos sobre a tua vida. Amém, igreja? Então, meu irmão, você tem que se amar. Diga comigo assim, eu preciso me amar, porque Deus me ama. Amém, meu irmão? Então eu quero que você entenda que a tua altura, teu cabelo, se tem ou se não tem, a cor dos teus olhos, o teu jeito de ser, tudo é do jeito que Deus quis. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. A nacionalidade, é brasileiro, é venezuelano, é amado de Deus. Todas as tribos e nações vão estar lá diante do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender que é amar a Deus. Mas agora, quando eu entendo que eu sou amado por Deus, eu sou perdoado por Deus, eu vou ter amor para dar para os outros.
Você está me entendendo, irmãos? Dizem que naquela época da Alemanha, comunista e capitalista, já foi falado isso várias vezes, a comunista jogava lixo para o lado de cá, a capitalista jogava comida, fraldas, coisas boas, e botaram a placa, cada um dá o que tem. Irmãos, nós temos que ter esse cuidado. Nós precisamos lembrar que nós somos o templo do Espírito Santo. Há momentos que dá vontade de agir na ira, mas nós somos convertidos a Deus. Deus é amor, e Deus há de encher o nosso coração de amor, e Deus há de trazer amor ao nosso coração, para a gente poder compartilhar amor com as pessoas. Glória a Deus, amém? Porque amar é uma tarefa árdua, amar é uma tarefa difícil. Irmãos, tem pessoas que são mais fáceis de amar, outras são mais difíceis, e outras são quase impossíveis. Só você consegue. Só você consegue essa missão, porque Deus te deu uma missão de amar a sua família. Deus te deu essa missão. Então, meu irmão, minha irmã, segura firme aí que Deus é contigo. Existem dois extremos perigosos quando fala de amar a si próprio. Um é o egoísmo, que é amar a si próprio de tal maneira que esquece de todo mundo. Isso é perigoso. Esse negócio de amar, porque tem hora que às vezes as pessoas, vão começar a se tratar, fazem alguma análise, nada contra, a pessoa tem que se tratar, mas daqui a pouco tem pessoa que fala assim, agora só pensei nos outros, agora é só comigo. Fica todo mundo para aí, hoje não tem comida, hoje não vai ter nada. Não chegue a esse extremo, por favor. Mas não ser egoísta e também não seja uma pessoa que não se ama. Em nome de Jesus, hoje eu creio que talvez Deus trouxe você aqui para você ouvir, que se pudesse Deus colocava um outdoor na nuvem dizendo, você é especial, o Senhor te ama, o Filho dele desceu do céu para morrer na cruz. Se você fosse o único para Jesus morrer naquela cruz, ele viria e morreria. Porque o Senhor ama sem fazer acepção de pessoas. Isso não é conversa de pregador. Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, então Deus te ama, Deus me ama, louvado seja o nome do Senhor. Então, diga assim, Ele me ama. E a Bíblia diz, irmãos, que o amor dele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você é um reservatório de amor. Irmãos, o crente é um reservatório de amor. Tem hora que a gente tem que fazer oração, irmão, porque é o seguinte, a carne, o velho homem é para pregar outro dia, mas o velho homem, ele é terrível, irmão. De vez em quando o velho homem quer voltar. Já tem aquela velha história de Martim Lutero, quando foi ser batizado, que ele falou assim, quando eu me batizei, eu pensei que o velho homem morreu, mas o miserável sabia nadar. E de vez em quando o velho homem vem e a gente fala assim, não, sou igual meu avô, sou igual meu pai, sou igual não, você é igual a Jesus. Nós fomos criados para ser parecido com Jesus. Amém, igreja? Glória ao nome do Senhor. Você se ama? É a pergunta. Você se ama? Faça essa pergunta. Irmão, você sabia que se de repente a gente se tratasse igual a gente trata um estranho, nossa vida melhorava? Tem gente aí, irmãos, que trata todo mundo bem, só não trata bem ele. Eu não sei para quem Deus está falando isso, mas Deus está falando isso. Amém, igreja? Então vamos para o último ponto. Amar a Deus, amar a si mesmo e por último, amar o próximo. Fala comigo, amar o próximo. Romanos 13, do versículo 8 a 10. Alguém já disse que Moisés deu quantos mandamentos? 10. Jesus aqui resumiu em quantos? 2. E Paulo resumiu num só. Olha o que está escrito em Romanos 13, de 8 a 10. Ele está escrevendo para a igreja, então ele está escrevendo para a gente que já sabe que ama a Deus, é amado por Deus e que tem que amar o próximo. Ninguém fiquei devendo a coisa alguma,
exceto o amor com que ameis uns aos outros. Irmãos, um dia eu estava muito endividado. Isso aqui não tem nada a ver com a mensagem de hoje, não. Um dia eu estava muito endividado, eu peguei esse texto e li. Falei, Senhor, aqui, ó, o Senhor não quer que eu fique devendo a ninguém, a não ser o amor. Irmão, estou devendo muito amor. Muita visita de amor, né, irmão Joel? Estamos devendo muito amor. Mas Deus me ajudou, um período difícil da minha vida, de sair das dívidas. Quem sabe você não vai pegar esse texto e vai para casa e vai dizer, Senhor, olha aí, ó, eu não quero ficar devendo a ninguém, porque o Senhor não quer, o Senhor vai me ajudar, e eu vou vencer na vida em nome de Jesus, e eu só vou ficar devendo amor para os outros. Quem toma posse, diga amém. A ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem o quê? Cumprido a lei. Continuando. Pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Irmãos, o crente, ele tem que pedir muito a Deus sabedoria para amar a ele, amar o próximo, amar os irmãos na igreja. E você sabia que uma das formas de a gente amar, você pode pegar a pessoa, às vezes, mais difícil. Tenta ver uma qualidade dela. Você está me entendendo onde eu quero chegar? Porque se você ficar olhando só o problema, só o defeito, quem sabe tem alguma irmã que só está olhando o defeito da esposa, você só está olhando o defeito do seu marido, você só está olhando o defeito do seu irmão. Por favor, me diga uma qualidade. Eu te dou 2 dias para pensar. Estou brincando. Mas você começa a listar qualidade, porque com certeza essa pessoa tem qualidade. Essa pessoa tem qualidade. E você pensa nessas qualidades e depois você vai dizer assim, Deus, ajuda a melhorar nisso. Irmãos, todos nós temos que melhorar em alguma coisa, sim ou não? Então nós precisamos entender essa importância de amar o próximo. Isso é um trabalho difícil. Olhe só o que está escrito aqui também, em 1 João, não o Evangelho, a carta, lá perto do Apocalipse, capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é... Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Por exemplo, o crente tem que ter muito cuidado para falar assim, eu detesto fulano, eu odeio fulano. Você como ser humano pode até pensar isso. É um direito seu, você é um ser humano, mas em nome de Jesus não fale tal coisa, porque nós não podemos dar munição para o inimigo das nossas almas. Porque se nós nascemos de novo, nós somos chamados a perdoar, a amar o nosso próximo. E não estou dizendo que é tarefa fácil. Tem um texto aqui, irmãos, que está em Lucas 7, 47. É aquela passagem da mulher que derramou o perfume e o homem chamou Jesus para sua casa. E Jesus vai falar, olha o que está escrito nesse texto de Lucas 7, 47. Lucas 7, 47. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Irmãos, infelizmente tem muitas pessoas na igreja que se acham muito boas. Você sabia disso? Isso é muito ruim. Porque a pessoa, quando ela se acha muito boa, ela não tem misericórdia do outro. Ela se acha melhor do que os outros. E aqui, Jesus foi convidado para a casa de um homem. E o homem de posse, daqui a pouco entrou uma mulher e começou a lavar os pés de Jesus, com lágrimas, esfregar o cabelo. E o homem pensou, se esse homem é profeta, vai saber que essa mulher é pecadora. Jesus falou assim, Simão, uma coisa eu tenho que te falar. Imagina só Jesus conversando com Simão e a mulher lavando os pés de Jesus com lágrimas. Um homem devia 500 e não podia pagar, o outro devia 50. Ele perdoa ambos. Simão, qual que vai amar mais?
Ah, Senhor, creio que o que devia mais. Simão, eu entrei na tua casa, tu não me deu um beijo, tu não lavou meus pés, tu não ungiste a minha cabeça. Essa daqui não para de lavar meus pés com lágrimas e de beijar, porque muitos são perdoados seus pecados. Porque aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Meu irmão, vocês têm noção que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, irmãos? Você já parou para pensar que lá no Getsêmani, Jesus fez a oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pai, se José Carlos puder ir para o céu sem eu morrer, dá um jeito. Mas Deus ficou quieto, não dava, ele tinha que morrer na cruz. E ele foi para a cruz, e ele orou 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque perdoar dói. Você sabia que você só vai virar crente de verdade o dia que você perdoar? Enquanto isso, você vai ser frequentador de igreja. Só quem perdoa mesmo, eu não estou dizendo conviver, porque tem coisas que não dá para viver perto. Seja feliz para lá e você para cá, mas o perdão, você tem que lutar e liberar o perdão no teu coração. Amém, igreja? Então aqui, essa mulher aqui, ela amava o Senhor. Irmãos, a gente tem que sentir que a gente é muito perdoado. E a gente tem que ter misericórdia do nosso próximo, em nome de Jesus. 1 João também, capítulo 4, versículo 20 e 21, estamos caminhando para a reta final. 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Ora, temos da parte dele, 21:11 é a hora. Estou brincando que botou a hora lá. Isso mesmo. 1 João 4, 20 e 21. Se não der, eu vou aqui. 1 João, capítulo 4, olha só, 20 e 21 diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento: aquele que ame a Deus, ame também o seu irmão. Amém, igreja? Então, irmãos, amar não é uma coisa opcional na vida do cristão. Amar é um mandamento. Agora eu quero que os irmãos entendam o seguinte, que não é também, pastor, então amar pode fazer tudo. Não. Existe disciplina, existe correção, existe uma maneira que Deus quer que a gente viva para o louvor da sua glória. Lá em Hebreus vai dizer que Deus castiga e corrige quem recebe por filho. Não é o amor de Deus, não é um amor liberal que pode tudo. Não é, nós somos chamados para uma vida de obediência e santidade. Obediência à palavra, quem está entendendo, diga amém. Então, quando estou falando de amor, o amor, irmão, ele é maior que tudo. O amor é maior que tudo. E nós precisamos viver isso. O amor precisa governar a conduta de vida do crente. Repete comigo assim: o amor precisa governar a conduta de vida de um crente. Irmãos, na dúvida, ame. Na dúvida, ame. Olha aqui, os irmãos que você tem filho, eu já contei para vocês a maior coça que meu pai me deu. A maior coça que meu pai me deu, eu era garoto, 12, 13 anos, trabalhava no açougue do Alto, fui no ponto final lá para trocar dinheiro, naquela época precisava trocar. Imagine uma criança de 12 anos com R$200, para trocar em nota de 1, de 5, e eu, irmãos, usava um avental, guarda-pó, vinha na minha canela, com os bolsos tudo cheio de dinheiro, e eu acabei rápido, troquei o dinheiro rápido, comecei a jogar bola. Daqui a pouco parou Fusquinha Caramelo. Falei, hoje o couro vai cantar. O meu pai, uma vez, irmãos, ele tinha um chinelo, eu já falei, o chinelo era feito no sapateiro com pneu de carro.
Algum sapateiro que não era de Deus que inventou isso. Ele esqueceu das crianças. Uma vez eu tomei uma coça daquele chinelo. E eu falei, hoje vai ser bendada. Porque hoje eu aprontei. Meu pai abriu a porta do carro, já entrei chorando. Aí meu pai pegou, me levou, parou na porta do açougue, eu soltei. Meu pai não me deu uma palavra e nunca mais tocou naquele assunto. Foi a maior coça que meu pai me deu até hoje. Ele me deu uma coça de amor. Uma coça de amor. Diz que uma vez tinha um irmão que, conversa de irmão de igreja, falou para um diácono assim, você sabia que fulano falou que não gosta de você? Aí ele falou assim, eu vou matar ele. Aí o cara ficou assim apavorado. Aí aquele cara que falou mal dele foi lá na cantina, lá comendo salgado, aí ele foi lá e pagou o salgado. Aí o cara não entendeu nada, disse, tu não falou que ia matar ele? Ele falou assim, não, eu vou matar ele de amor. Eu vou matar ele de amor. E começou a fazer coisas para conquistar. Irmãos, eu lembro de uma pessoa que não gostava de mim. Uma pessoa, ela não ia com a minha cara. É igual que você não vai com a minha cara? Ele não ia com a minha cara. E eu comecei a orar, falei assim, Deus, eu quero orar para ganhar a simpatia desse homem. E eu vou dizer para os irmãos que Deus fez um milagre, irmãos. Depois a coisa deu certo, teve um dia lá que ele precisou de um favor, eu fiz com uma rapidez tremenda. Irmãos, eu orei porque eu falei, eu não admito um negócio desse, eu não fiz nada para esse homem me detesta. Ele chegava e falava, vou comprar só com ele. Eu falei, mas eu quero dizer para os irmãos que a gente tem que vencer com amor, em nome de Jesus, porque nós somos servos de Deus, irmãos. E, para a gente terminar, 1 João 4, de 11 a 18. Eu vou convidar aqui o Ministério do Louvor para vir à frente, para a gente já terminar. 1 João, capítulo 4, do versículo 11. Pode ficar em pé, por favor, para você pensar que está acabando. Fala assim para mim, amar a Deus. Fala assim, amar a si próprio e amar o próximo. Olha só o que está escrito aqui. 1 João capítulo 4, a partir do 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar Jesus, o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E nisto é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos desse mundo. No amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, meu Pai, nessa noite fria. Teus filhos saíram de casa. Alguns irmãos estão acompanhando a transmissão em casa, outros vão assistir em algum momento. Deus amado, o Senhor falou que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ó Deus, ajuda que a tua igreja possa ser inundada pelo teu amor. A tua palavra diz que nós temos paz contigo por meio de Jesus Cristo.
Através de Ti, Senhor, nós aprendemos a nos amar e amar ao nosso próximo. Senhor, esses 2 mandamentos, que na verdade são 3, amar o Senhor e amar o próximo como a nós mesmos. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está ministrando uma cura nessa noite. Eu creio, meu Pai, que pessoas que estão aqui hoje, quem sabe tem alguma pessoa, meu Pai, que está até egoísta demais, mas o Senhor vai ajudar elas a aprender a amar, aprender a desfrutar da liberdade. Ó Deus, nos ajuda a amar nossos irmãos. Por mais, às vezes, algum problema, um desentendimento, um desacordo, o que nos une é maior do que o que nos separa, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder, meu Pai, no nome nosso que está escrito no livro da vida. Nós iremos morar no céu juntos. Há poder, meu Pai, no Teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor sabe que de nós mesmos, a nossa natureza humana caída, nós não temos amor para dar. Mas derrama, Senhor, do Teu Espírito esse amor sobrenatural. Amor a Ti, Senhor. Nos ensina a Te amar. Nos ensina a Te amar, Senhor. Nos ensina a Te amar de verdade, meu Deus. Que não seja uma religiosidade fria, um ritual morto, mas que seja paixão, amor, adoração. Nos ensina a nos amar. Não importa a altura, o peso, quanto tem na conta bancária, mas nos ensina a saber que somos únicos, exclusivos. O Senhor nos criou para o louvor da Tua glória. E nos ajuda a ser esse reservatório do Espírito Santo de amor. Quando feridos, não deixa o veneno do pecado sair, mas ajuda a derramar amor, meu Pai. Livra-nos do velho homem. Nos ajuda a amar o nosso próximo. Nos ajuda a olhar para as pessoas como o Senhor olha para elas. Cada alma custou o bom preço. Cada alma custou o bom preço do Salvador. Cada alma custou o sangue de Jesus. Não importa a casa, o carro, a roupa, a grife, a alma. Essa pessoa custou a mesma coisa para o Salvador. Livra-nos de toda vaidade, soberba e arrogância, mas nos livra também de todo espírito de inferioridade. Nos livra de todo espírito de mediocridade. Nos ajuda a viver para o louvor da Tua glória. Porque eu creio que o Espírito Santo está na vida do meu irmão. Então ele é precioso, ele é valoroso. Ele tem algo do Senhor. Ele tem um chamado, um ministério, um dom, um fruto. Ele tem algo a colaborar para o Teu reino, Senhor. Então nessa noite, nos ajuda, meu Pai, a lembrar do amor, que é o maior mandamento. Que o amor, que é o maior mandamento. Nos ajuda a lembrar que o amor é o maior mandamento. Louvado seja o nome do Senhor. Nos ajuda a ser uma igreja em que Te adora e Te ama com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a alma. E que possamos nos amar, se sentir amados, e que possamos distribuir esse amor extraordinário do Senhor por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Você pode dar um aplauso, louvor a Deus, em nome de Jesus. Aleluia.